Olá, amores, eu me chamo Denise, sou professora de yoga. Tô cá já no comecinho do meu segundo trimestre e essa aula é pensada para criar espaço para que a gente possa respirar melhor. Porque nesse momento o útero já tomou conta de praticamente todo esse espaço aqui, comprimindo mais os nossos órgãos e criando uma dificuldade respiratória maior. Então, a gente vai trabalhar uma prática que consiga criar mais espaço para o nosso diafragma, mais consciência, para que a gente possa se sentir mais confortável. Sobretudo também, né, depois de se alimentar, que às vezes a gente come pouco, se sente estufada, ainda está com fome, mas uma sensação de que não tem espaço mais para o alimento. Então a gente vai trabalhar essa prática de crescer, inclusive porque é muito comum durante a gestação a gente, peso, né, do corpo, colocar a gente para fechar mais. Quanto mais a gente fecha essa região aqui torácica, mais a gente vai sentir incômodo, mais a gente vai sentir dificuldade de respirar, mais a gente vai tender a sentir uma má digestão, refluxo. Então assim, a gente precisa trabalhar nosso alinhamento, nossa abertura. Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa prática. Sentadinha pode ser no chão, pode ser sentadinha em uma almofada, onde for confortável para você. O importante é a gente conseguir alinhar bem a nossa coluna, tá? Alinhou bem a coluna, maxilar relaxado. A gente vai começar a perceber a musculatura aqui do diafragma para sentir a nossa respiração de maneira mais consciente, mais profunda e trabalhar também esse músculo tão extenso que é o diafragma para poder sentir uma respiração mais longa, mais profunda, menos superficial. Então, inspira, sente crescer barriga, ó, e costelas. E ao exalar, a gente vai relaxar costelas e barriga. Então, inspira. E traz, ó, agora a inspiração mais longa, de cá de baixo em direção ao peito. Então, a gente vai crescer barriga, costelas e peito, de maneira contínua. Então, inspira de baixo para cima, ó. E solto de cima para baixo. Devagarinho, tá? Inspiração e exalação pelas narinas. Presta atenção na sua coluna para você não estar se curvando. A gente quer alinhamento, abertura. Então a gente precisa primeiro encostar o quadril para depois sentir, ou colocar uma almofada assim, ó, lá atrás das costas para projetar o seu peito ainda mais para frente. E trabalha aí a respiração, ó. Inspira e exala. Respiração longa. Conta quanto tempo você leva para inspirar, ó. E tenta fazer a exalação ser um pouco mais longa do que a inspiração. Isso ajuda a acalmar a gente também, a desacelerar. Então, ó, inspira. E exala. Sente que você está usando a musculatura toda aqui, ó, do diafragma, para você não respirar só aqui em cima, de modo superficial, para não sentir mais cansaço ainda. Então, a gente está trabalhando a respiração yógica. Eu quero inspirar, usando abdômen, costelas e depois peito, ó, sem interrupção. E eu quero exalar, sentindo esse movimento de retorno. Então, como se fosse uma onda que nasce aqui embaixo e que volta. Isso. Manter essa consciência aí, porque a gente vai estar trabalhando com ela durante toda a prática. Respiração completa, longa, profunda. Então, cá a gente vai. Vim para a posição de 4 apoios aqui, ó. Postura da vaca, tá? E aqui a gente vai abrir o peito, projetar já aqui, ó,
peito lá para frente. Empina também o quadril, move o quadril para um lado e para o outro. Isso aqui é tão maravilhoso para nossa lombar. É importante que você faça essa prática com pelo menos um intervalo de 1 hora entre uma refeição, né? Depois de uma refeição, para que também não sinta os desconfortos de refluxo. Então, o ideal é que a gente dê uma descansada boa de uma refeição e sempre que fizer uma refeição, busca crescer, se alongar, tá? Ficar um tempinho em pé se der, ou ficar com a coluna bem alongada, bem esticada, porque isso facilita também e evita sensações de incômodo, excesso de gases, né? Desconforto com refluxo. Então, de peito aberto, a gente vai descer os cotovelos lá para baixo, olhando lá para frente ainda, e a gente vai aqui para a postura do cachorrinho, alongar os braços, sentindo o peito quer ir para baixo. Isso aqui é maravilhoso para nossa lombar também. Ó, o peito quer ir para baixo. Se precisar, abre mais os joelhos para criar mais espaço de conforto, para não estar apertando a barriga. Peito lá para frente. Quem conseguir vai, ó, fazer essa ação aqui de juntar as mãos e trazer mais para trás, ó. Respiração longa, ó. Deixa o peito ceder, se aproximar do chão, ó. Quadril na linha dos joelhos, tá? Não deixa o quadril lá para a parte dos calcanhares, não. E a gente vai fazer essa mesma ação com o pescoço pro outro lado, para relaxar o cervical pro outro lado, ó. Pescoço do outro lado, mesma coisa. A gente quer relaxar o peito para baixo. Se der, a gente pode juntar as mãos aqui, ó, a ponta dos dedos, e trazer lá para trás. E respiração longa, ó. Inspira e exala pelas narinas. Isso. E a gente vai apoiar as mãos, ó. Mais uma vez no chão. Alinhar mais uma vez aqui os joelhos com o quadril. E trazer o pé direito lá pra frente. Traz o pé direito na linha que tava a mão. Faz esse quadradinho aqui, tá vendo? Sente algum desconforto em apoiar o joelho no chão? Então a gente pode apoiar um travesseiro, uma almofada, que aí fica tudo mais confortável. A gente vai trabalhar essa abertura do quadril, que é maravilhoso para nossa lombar, sobretudo quem está sentindo dor, desconforto na lombar, mas a gente vai sentir a intenção maior nesse momento, nessa abertura do peito. Então eu vou deslizar o quanto for confortável o quadril aqui para frente, mas vou apoiar as mãos em cima do joelho e eu vou, ó, empurrar aqui o joelho aqui o quanto der, para sentir que meu peito quer olhar para o teto, tá? A gravidade está me levando para baixo, não é para sentir dor na lombar, tá? Se sentir, volta um pouquinho mais para trás e foca. Eu quero sentir o centro do peito olhar lá para o teto. Então, esse peito que tá cá para frente, eu quero projetar para cima, ó. Tá com desconforto aqui em trazer as duas mãos? Traz só uma, tá? E abraça a cintura com a outra, ou pode abraçar a cintura com as duas mãos, ó, os cotovelos querem se aproximar e você quer sentir peito lá pro teto. Quer criar esse espaço, ó. E volta. Mesma coisinha, a gente vai trocar agora, tá? Então, faz a sua medida do seu quadradinho. Apoia lá a almofada no outro joelho. Traz o pé lá pra frente, no lugar da mão. Então, a gente sentiu
esse quadradinho se formar, pra gente não passar demais com o joelho pra frente, tá? Então, eu vou descer aqui, ó, quanto for confortável. Sentiu dor na lombar? Volta um pouquinho. Como eu falei, o foco nosso nesse momento é no peito, mas a gente vai estar trabalhando bastante também com essa região aqui da nossa lombar. Mas aí vê como é que fica confortável. Senti no lugar, cheguei no lugar de conforto, peito, foco no peito, peito pro teto. E aí, como eu falei, posso trazer tanto a mão aqui empurrando, como eu posso abraçar a cintura, sentindo cotovelos para trás, peito para o teto, olho pro teto, abra a garganta, ó. E quero sentir essa respiração grande. E mais uma exalação, ó, vai sentindo que a gravidade vai levando o quadril mais para baixo. E volta, ó. A gente vai trazer os dois joelhos lá no travesseiro. Se a almofada for muito pequenininha, se você não estiver sentindo os joelhos, não precisa nem usar nada. Mas se a almofada for muito pequenininha, você pode trazer duas almofadas, tá? E agora a gente quer sentir aqui a postura do camelo, mesma intenção. Peito cair pro teto, mas eu preciso manter o alinhamento dos ossinhos do quadril, ó, crista ilíaca, em direção ao joelho. Então evita fazer isso aqui, ó. A gente quer manter aqui e a gente quer abrir esse peito lá pro teto. Então abraça a cintura agora, mais uma vez, ó. Quero trazer os cotovelos para trás, ó. Quem tiver mais flexibilidade, pode descer as mãos aqui, ó, para debaixo do glúteo. Quem tem mais ainda pode apoiar os dedos dos pés no chão e trazer as mãos lá, ó, a ponta das mãos lá para os pés. Mas sente se isso não está causando um desconforto, um estiramento maior na região da sua barriga. E também não adianta trazer as mãos e fazer isso aqui com o quadril, tá? Quadril para frente, peito pro teto. Então, a gente foca mais na consciência do que na profundidade do exercício. A consciência de que eu quero trazer esse alongamento pro diafragma, ó, sentir esse triângulo aqui, ó, do centro do peito, ó, descer, esticar, expandir, porque ele tá bem apertadinho, ó. E não deixa o pescoço despencar lá para trás não, tá? Sustenta a garganta, isso aqui é maravilhoso para o nosso cervical também. Desceu, relaxou. E a gente vai relaxar aqui agora, ó. Joelhos bem abertos para fora, relaxa o peito do pé para baixo. E a gente vai continuar esse trabalho de abertura. Então aqui, ó, a gente pode usar a almofada lá para frente, porque a gente quer descer, ó, peito aberto. Descer os cotovelos pro chão e olha lá para frente. Se estiver tranquilão aqui, ó, você pode alongar mais. Se você sentir que dá para relaxar a cabeça no chão, você pode também relaxar a cabeça no chão. E mais uma vez a gente vai fazer essa troca de relaxar o pescoço para um lado e depois para o outro. Percebe se está confortável para a barriga, se você precisa abrir mais os joelhos para fora. Mas deixa os dedos dos pés bem próximos aqui, ó, um pé do outro, bem próximo. O dedão de cada pé. E a intenção é essa, eu quero aprofundar o peito, eu quero relaxar o peito para baixo. E quero relaxar mais um pouco. Solta o pescoço lá pro outro lado, ó, e a mesma coisa aqui. Respiração longa. Sem fechar o peito, tá? Às vezes é preferível você estar com os cotovelos aqui no chão, olhando com o peito pra frente. Se você sentir que você tá aqui, ó, côncava. A gente quer estar mostrando o peito pro chão ou pra frente. A gente quer estar trabalhando essa abertura, esse trabalho aqui das escápulas também. E a gente vai subir, ó, as mãos, alongar o quanto der o quadril pra perto dos calcanhares, ó. Trazer os joelhos na linha. Aqui
do quadril, trazer as mãos de novo lá pra frente. Fiz o quadradinho de novo, ó, o alinhamento, joelhos com quadril, mãos com os ombros, dedos dos pés. Apoia lá no chão e a gente vai empurrar o quadril lá pra cima aqui, ó, na postura do cachorro, olhando pra baixo. Aqui é importantíssima essa intenção de alongar o peito. Você pode abrir mais os pés para fora, se tiver com a barriga muito grandona, para sentir que tem espaço, que você não está apertando sua barriga e sentindo desconforto. Então aqui, ó, eu não quero estar desse jeito, sentindo que meus ombros estão lá para frente, sentindo peso nos ombros. Eu quero sentir cabeça dentro dos braços. E quero sentir que eu empurro o chão, ó, e alongo. Empino o bumbum. Eu posso flexionar os joelhos, mas não flexiono para descer e arredondar, não, ó. Flexiono os joelhos, trazendo eles para perto, aqui, ó. Para perto de você e não para baixo. Para trazer mais para perto dos seus braços, dos seus joelhos. Percebe? Então, aqui a gente empurra, sentindo a ativação das escápulas. Cansou, descansa os joelhos no chão, tá? Mas eu quero trabalhar a abertura do peito. Olha a diferença. Como se eu quisesse colar o peito lá embaixo. Olho pro chão. E desço gentilmente os joelhos lá pra baixo. Isso. E a gente vai relaxar o quadril. Se der lá os calcanhares. Quem tem muito desconforto vai descer quanto der pra descer, tá? Mas a gente já vai trazer as perninhas lá pra frente. Sacudir as perninhas, ó. Tentando não ficar aqui. Tudo que a gente fizer, a gente vai fazer com bastante intenção de abertura, tá? E olha só, a gente vai trazer pé direito pra dentro, pé esquerdo pra fora. Mesma intenção, peito aberto. Quero abrir, ó. Trazer agora a mão esquerda lá pro pé esquerdo, ó. E essa mão aqui direita, eu vou trazer o polegar para frente, os dedos para trás, cotovelo lá para trás, ombro para trás. Eu vou sentir abrir e rotacionar. Vou olhar lá pro teto e ó, quero criar espaço. Aqui, mesmo que você não alcance o seu pé, você pode pegar lá, ó, um tornozelo, pode flexionar bem seu joelho para ter um alcance maior. Mas, ó, abre, quero criar espaço, alongar. E sustenta o pescoço, não deixa o pescoço despencar não, ó. Quanto mais você sente virar o ombro lá para trás, mais abertura, alongamento você tá trazendo para essa região. Volta, mesma coisa vai fazer pro outro lado, ó. Trago perna direita pro lado, pé esquerdo aqui na frente do assoalho pélvico, mesma coisa. Eu já vou pegar lá no meu pé, não vou pegar com o peito virado pra cá, já vou pegar com o peito mais centralizado, mais rotacionado aqui pra frente, ó. Pega lá, se precisar, flexiona bem o joelho pra pegar no pé, depois estica o quanto der e aqui, polegar pra frente, dedo das mãos pra trás, vira o cotovelo e ó, vou trabalhando essa rotação. Olho lá pro teto. Respiração bem longa, ó. Quero sentir toda essa extensão. E exala sentindo, se dá para abrir mais, ó. Volto devagarinho, isso. Centraliza aí. Traz uma perninha na frente da outra, quanto for confortável para você. E aqui a mesma intenção. Queira crescer. A gente vai fazer uma leve rotação, tá? Pro lado esquerdo. Mão direita lá no joelho esquerdo. Mão esquerda lá para trás e você quer torcer, rotacionar, ó. Sem fechar o peito. Peito aberto, traz a mão lá para trás do quadril.
respiração. E volta a mesma coisa. Vou fazer essa ação para o outro lado, ó. Posso apoiar a mão, inclusive, lá na parede, para rotacionar mais o ombro, ó. Olha por cima do seu ombro. Volta devagarinho. E a gente vai usar agora apoio. Você pode trazer cobertores enrolados, pode trazer almofadas, travesseiros. O importante é a gente construir um apoio bacana para poder descansar. Essa parte da torácica fica com ela mais alta para a gente conseguir relaxar mais. Então aqui eu vou trazer um apoio mais alto na região do peito, ó. Encostar aqui o quadril e vou descer de peito, ó, acima. Não deixa a cabeça solta, então eu trago um apoio também para a cabeça, mas aqui, ó, eu quero sentir que essa região torácica, a região de trás do peito, tá mais alta. E eu quero sentir também que eu consigo relaxar os braços aqui na lateral do corpo. A gente trabalhou com ações de alongamento intenso, né, de relaxamento dessa musculatura, de abertura, de fortalecimento também. Agora a gente vai trabalhar uma ação de entrega plena. Então arruma os seus ombros e esquece aqui, ó, o corpo. Ai, maxilar relaxadão. Observa. Quadril relaxado no chão, tá? Os pés apoiados no chão. Essa é a maneira mais confortável, sobretudo já no terceiro trimestre, da gente conseguir estar com a lombar confortável, de barriga para cima, estar com os pés apoiados no chão. E aqui a gente só quer descanso, então os braços, os cotovelos precisam estar tocando ao chão para a gente conseguir relaxar mais. Maxilar relaxadíssimo, e a gente está trabalhando essa respiração longa. Tranquila e completa, sente a ação do seu diafragma, trabalhar a expansão. Toda essa região, a sua barriga, das suas costelas, até a gente chegar aqui, a região torácica. Nesse momento, busca não estar pensando em nada específico. Se conecta plenamente com a sua respiração. Se conecta plenamente com o relaxamento do seu corpo. Então, esvazia a mente de conteúdos, esvazia. Mesmo que sejam conteúdos bons, coisas boas, gostosas, a gente volta aqui à nossa presença. De perceber corpo e respiração. Às vezes o neném pode mexer nesse momento, o neném, né? A gente pode sentir isso enquanto sente a respiração. Cabeça alinhada, tá? Qualquer desconforto na cervical traz um apoio maior para a cervical, porque o objetivo aqui é a gente sentir conforto pleno. Você pode ficar aqui quanto tempo for necessário, tá? Quando você sentir vontade de retornar, lembra, sempre a gente precisa virar de ladinho, isso inclusive na cama, quando a gente estiver deitado, ó, sempre vira de preferência para o seu lado esquerdo. Apoia a mão lá no chão e a gente volta a se sentar em postura meditativa. E a mesma coisa, precisa de um apoio,
trouxe esse apoio lá para trás das costas. E eu quero sentir esse espaço, né? Quero sentir que ele se ampliou um pouco mais. Então você pode trazer as mãos aqui embaixo na barriga. Mas quer sentir o seu peito amplo. E a respiração longa. Então, lembra toda vez que você estiver sentindo desconforto, tá? Nessa região, que você precisa crescer. Você pode repetir os exercícios todos os dias, mas às vezes você só tá querendo digerir bem uma comida, então você pode botar um almofadão assim bem firme atrás das costas e só querer elevar o peito para sentir mais conforto. E essa respiração longa, sem estar se sentindo comprimida. O trabalho do diafragma ele é essencial para ajudar a gente a sentir uma respiração mais ampla, ainda mais num momento como esse. Vamos trazer as mãos aqui na frente do peito. E a gente saúda, agradece. Namastê e até a próxima prática.